Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um vídeo neste canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre este livro aqui, o livro do Padre Sertilanges, A Vida Intelectual. É um livro muitíssimo bom, recomendo fortemente a leitura. No vídeo passado nós havíamos visto o livro do Mortimer Adler, o Como Ler Livros. Dessa vez vamos ver o livro do Padre Sertilanges. Peço que desde já você se inscreva aqui neste canal para receber mais vídeos como esse. Confira também os links na descrição para que consiga aí seguir as redes sociais, Fique por dentro das atualizações. Bom, minha primeira questão, assim como no vídeo anterior, contar um pouco sobre a minha história com esse livro, Foi também um livro que eu tive a providência aí colocou em minha frente logo no início da vida de estudos, assim como o do Adler, mas esse livro foi muito especial porque é um livro que fala realmente da vida intelectual propriamente dita. O livro do Adler comenta sobre o modo como nós devemos estudar, dar técnicas e tudo isso, e é muito importante, mas este livro ele é mais completo em termos de vocação intelectual, porque ele não só dá as técnicas de estudo, orientações com relação ao estudo, mas também dá orientações, já que foi escrito por um padre, orientações para a vocação intelectual no âmbito da oração, o papel da oração na vida intelectual, o papel da mortificação dos sentidos, todas essas coisas ele vai colocando aí, então realmente foi mais completo nesse quesito. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. A primeira coisa é que o Padre Sertilanges vai colocar logo no início do livro, no primeiro capítulo, ele já comenta sobre o que é a vocação intelectual. Então ele vai dizer que a vocação intelectual é uma consagração, ou seja, é uma consagração daqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua vida. Não é simplesmente uma mera atividade, como nós vamos ver adiante, mas é uma consagração total. E por isso há um empenho. Então a vocação intelectual ela é um empenho metódico e penetração contínua nos estudos que tem vista justamente a plenitude, uma plenitude que responde ao chamado do Espírito Santo e aos recursos que ele agradou repassar-nos. Então aí entra também as aptidões de cada um. No fim das contas, a vida intelectual ela é uma consagração à verdade. Então, a verdade ela está a serviço justamente daqueles que são seus escravos. Então, no fim das contas, o intelectual ele busca combater o erro em prol da verdade, seja essa verdade proclamada por quem quer que seja, mas ele se curva diante da verdade. No fim das contas, ele está se curvando diante do próprio Deus. E o Padre Sertilanges ele vai dizer que o fundamento disso tudo é justamente uma vida interior, um retiro que o intelectual tem. Porque diz ele que o retiro é o laboratório do espírito, a solidão interior e o silêncio suas asas. Todas as grandes obras foram preparadas no deserto, inclusive a redenção do mundo. É necessário um pouco de sacrifícios. Sem recolhimento não há inspiração. O que realmente conta deve erguer uma barreira entre si e o que não conta. Certa pessoa disse: a solidão é a pátria dos fortes, o silêncio é sua prece. Então aqui o Padre Sertilanges coloca justamente essa vida interior, esse laboratório que é necessário ao homem, diante das situações do mundo, que o chama o tempo inteiro. Justamente porque no caos é impossível contemplar a verdade. Então o intelectual ele tem que se apartar um pouco do mundo, não ser solitário, mas ter uma solidão, um recolhimento que possa possibilitar ele a trabalhar as coisas do espírito e erguendo seus pensamentos para as coisas do alto, mais facilmente terá conhecimento das coisas que estão mais próximas a ele, porque o olhar já não vai ser um olhar afetado, enviesado, mas um olhar panorâmico, Então é justamente essa ideia do que o Padre Sertilanges coloca em nossa mente nesse livro, e o papel da vida de oração nesse quesito. Então, qual considero o principal ensinamento desse livro? Penso que seja a virtude própria do intelectual, que o Padre Sertilanges dá ênfase, que é justamente a estudiosidade. Então, primeiro, o que é a estudiosidade?
Diz o padre Rui que a estudiosidade ela é uma virtude que tem por objeto moderar o apetite ou desejo de saber segundo as regras da reta razão. Então, o que existe aqui é uma ponderação, né? Aristóteles, já no início da metafísica, ele nos diz, né, que o homem naturalmente deseja conhecer, né? E prova disso ele dá o exemplo dos sentidos, né? Nós sempre buscamos conhecer as coisas. Contudo, devido à constituição humana, né, após o pecado original, nós temos dificuldade para temperar esse conhecimento, né, e adaptar às circunstâncias e juntar as demais obrigações com o apetite por conhecer, né, e facilmente nós caímos nos excessos. Então, a virtude da estudiosidade, no fim das contas, por ser uma virtude, ela é um hábito constante, mas tem aí justamente essa característica da estudiosidade, que é a virtude própria do intelectual, que não é nem cair no excesso da curiosidade, vão buscando conhecer coisas que estão além, né, do âmbito intelectual que eu estudo, do estado de vida que me obriga a estudar certas coisas, mas também não faltar essas coisas porque eu posso faltar com aquilo que me é próprio para estudar, né? Então, existe aí um vício por excesso e um por falta, como em todas as questões relativas a buscar a mediania, que é justamente a virtude. Então, aqui o padre Sertelanges coloca primeiro isso em nossa mente, né? Em segundo lugar, ele comenta sobre o espírito de oração, né? Porque nós não devemos abandonar jamais a oração, porque é sobretudo por meio da oração que nós temos acesso à verdade das coisas, porque, no fim das contas, tudo o que é estudado é um estudo da eternidade, né? Então, necessitamos do auxílio de Deus para que tenhamos, né, esse conhecimento de modo mais perfeito. Exemplo disso é São Tomás de Aquino, né? Frequentemente, São Tomás, ele parava os seus estudos, rezava um pouco, pedia auxílio a Deus, naquele momento que era mais dificultoso, né? Uma questão mais difícil, e quando ele voltava para os estudos, aquela questão estava esclarecida para ele, né? Mostrando realmente aqui o papel, né, divino com relação ao auxílio, né? Iluminando a inteligência humana para poder conhecer melhor as coisas e mais ordenadamente. Então, isso é um ponto muito importante. O padre Sertelanges ele comenta o seguinte, que a inteligência ela não assume plenamente seu papel, senão quando exerce uma função religiosa, ou seja, quando cultua o verdadeiro supremo através do verdadeiro diminuto e disperso. Aqui ele coloca a importância justamente do pensamento, né, que São Tomás coloca isso muito bem, Santo Inácio de Loyola e outros santos, de utilizar bem das criaturas para poder melhor conhecer a Deus, né? Santo Inácio, no início dos retiros espirituais, ele comenta, né, que o homem tem, né, como fim, né, louvar a Deus, reverenciá-lo e servi-lo, e assim salvar a sua alma, né? Contudo, também tem um ponto aí que Santo Inácio coloca logo nesse início, que é utilizar da criação tanto quanto ela nos ajude a alcançar o fim, que é a contemplação de Deus no céu. Então, na vida intelectual, né, também tem esse quesito, né? Buscar utilizar as coisas, buscar estudar as coisas, de tal modo que elas nos auxiliem cada vez mais a contemplar a verdade, né? A verdade que o próprio Deus colocou no mundo. Então aqui, essas verdades pequenas que nós conhecemos através do estudo, no fim das contas, elas revelam, né, algo ínfimo com relação àquelas verdades que são verdades eternas. Por isso que também o padre Sertelanges diz o seguinte, que tudo o que instrui conduz a Deus por um caminho coberto. Toda verdade autêntica é por si eterna e a eternidade que ela veicula orienta em direção àquela da qual ela é a revelação. Então, podemos conhecer coisas que o próprio Deus, né, tem nele, né, perfeições de Deus a partir da contemplação das coisas criadas, né? Por exemplo, né, perceber a grandeza de uma paisagem, a grandeza de um monumento, né, e é uma certa perfeição da grandeza que Deus é, né? Então, justamente essas questões que são bem importantes, né, que o estudo pode nos proporcionar um melhor conhecimento disso, né? Já os antigos falavam, né, que tudo tem proporção, né, medida, né, ordem, né, número, né?
Todas essas coisas estão aqui na natureza e podem nos dar a conhecer coisas superiores. O padre Sertilanges também comenta algo muitíssimo importante, né, que é a disciplina do corpo. Ele vai dizer, fundamentado em Aristóteles, que as diversas disposições dos homens, né, as obras da alma, se devem justamente às diversas disposições do corpo. Ou seja, ele mostra aqui a importância de nós termos uma boa saúde. Porque, no fim das contas, todos sabem o quanto é difícil estudar quando se está com fome ou com dor de cabeça, né, doente. É difícil ter um bom resultado, frutos no estudo, quando se está com alguma dificuldade, se está enfermo, né? Então, é muito salutar que cuidemos também da saúde, e uma parte disso é a disciplina do corpo. O ideal é justamente que uma alma seja sã, né, num corpo são. Esse é o ideal, né? Então devemos fazer algumas práticas para poder disciplinar o corpo. E ele coloca algumas recomendações que são costumeiras, né? Ele vai dizer que nós devemos, tanto quanto possível, ter uma vida ao ar livre, né? Então, porque isso vai ajudar, né, ter maior contato com as coisas criadas, né, as coisas naturais, né? E uma sessão de exercícios, né, vez ou outra, fazer, né, ajudam bastante, inclusive para a própria circulação das ideias, né? Então é necessário, né, dizer-lhe que aqueles que não encontrem tempo para fazer exercícios ao ar livre, eles encontrarão, né, tempo para poder ficar doente, né, no fim das contas. Porque uma hora isso vai chegar. O exercício tem um papel aqui muito importante, né? Além disso, ele fala também para vigiarmos o sono, né, e prezar por uma higiene, né, do sono, de tal modo que nós possamos tirar proveito dos estudos, sem ficar exagerando, né, no tempo de estudo, por exemplo, até tarde da noite, né, e no dia seguinte não conseguir ser produtivo, né, não conseguir ter resultados reais, né, reais, e não em quantidade. Então ele comenta essas coisas que são bem interessantes. Um outro ponto que ele comenta, né, que acho muitíssimo importante nesse quesito da disciplina do corpo, é a mortificação dos sentidos. Porque diz ele que o inimigo do prazer é um inimigo de seu corpo e se torna depressa um inimigo de sua alma. A mortificação dos sentidos é exigida em prol do pensamento e é a única apta a nos levar a este estado de clarividência. Se obedecerem à carne, estarão prestes a se tornar carne, enquanto têm de se tornar inteiramente espírito. Então aqui o padre Sertilanges mostra a importância justamente da pureza de pensamento, que vai dar uma pureza de intenção, vai dar uma pureza, né, real nos estudos, de tal modo que se veja as coisas com mais clarividência. Então, quanto mais nós poluirmos, né, com coisas vãs, fúteis, desnecessárias, os nossos sentidos, mais complicado, mais dificultoso vai estar a clareza das ideias que nós temos. Então, o resultado das ideias que nós temos vai ser distorcido, não vai ser de modo satisfatório, né? Então, é importante justamente essa purificação, porque é no momento que nós estamos purificados das coisas, né, que são mais baixas, né, e buscamos realmente as coisas mais altas, que conseguimos alçar voos mais altos, né? O laboratório do espírito é justamente, né, ele tem como requisito o afastamento das coisas do mundo, essa mortificação, né, das coisas que são fúteis, para poder alçar voos mais altos, né? Isso impossibilita, né, justamente, ou melhor, isso possibilita, esse laboratório do espírito possibilita não termos as ideias parasitas, né, que vão atrapalhar nos estudos. Exemplo disso ele dá São Tomás de Aquino, né, que era uma inteligência servida de órgãos. Por fim, o padre Sertilanges comenta, o que eu acho importante aqui destacar, é justamente a organização da vida, né? Porque a vida intelectual não é simplesmente uma atividade, mas é uma vida própria, né? A vida intelectual supõe a organização de toda a vida, então ela vai colocar o saber como princípio ordenador de toda a nossa vida. Tudo que será organizado da nossa vida terá como princípio fundamental justamente a vida intelectual, aquilo pelo qual o homem foi chamado. Se não deixarmos arrastar, né, pelas circunstâncias, se torna impossível a vida intelectual, né? E a maneira moderna que nós vivemos, né, a maneira moderna que o mundo vive,
é um modo que destrói a vida intelectual. Então, por isso que nós devemos nos organizar, nos dispor, né, a ter elementos aí que possam organizar a nossa vida, né, que é uma vida de combate, uma vida de luta constante para poder ter a contemplação dessas verdades, né, a clara evidência das coisas realmente como elas são. Perfeito? Então, é isto que o Padre Sertilange fala, que considera o mais importante. Há outras coisas que ele fala também, como, por exemplo, o trabalho intelectual, né, a sua preparação, o papel da memória, né, as anotações, como nós devemos fazer, né? Então, é muito, muito frutuoso, né, ler este livro. Recomendo muitíssimo, vocês encontram aí facilmente na internet, né? A edição que eu tenho é a edição da E-Realizações. Já tem outras também. No sebo vocês devem encontrar, é muito fácil de encontrar esse livro. Perfeito? Então, este é o vídeo de hoje. Digo que no link da descrição você encontrará também um texto, né, do Padre Camargo, que ele deu uma conferência, né, a transcrição da conferência que ele deu no MJCB. Não recordo em que ano foi, talvez 2012, nessa época aí. Está no site da Permanência, então vocês podem ler aqui embaixo. Vai complementar esse vídeo e acho muitíssimo proveitoso. Então é isto, né? Fico por aqui, espero que você tenha gostado. Peço novamente para que você se inscreva aqui neste canal, curta o vídeo, né? Não se esqueça de também ativar as notificações e conferir a newsletter, né, que sai aí semanalmente, sempre na terça-feira. Perfeito? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.